Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina número 7 de redes de computadores. Antes da gente iniciar ela, sempre é bom lembrar, né, o objetivo dessas oficinas, eu gosto de deixar bem claro, porque quando a gente cria a expectativa certa da oficina, isso permite que a gente chegue no final e não tenha uma decepção, né? Então os objetivos da oficina, das oficinas, são o quê? A gente tenha um espaço para a gente bater um papo, um bate-papo um pouco mais informal, que a gente, nesse bate-papo, a gente fale sobre os assuntos, mas não de certa forma ensinando eles, porque para isso vocês já têm materiais, livros, ferramentas no ambiente, enfim. Tem N ferramentas lá para isso, os fóruns para discutir, para tirar dúvida. Então, esse espaço é para a gente abordar rapidamente alguns assuntos relacionados aí nos materiais de vocês e para eu poder contribuir nesse bate-papo aonde que na vida profissional de vocês, atual, futura, onde na minha já utilizei esses recursos, essas tecnologias, esses métodos, enfim. Então tentar fazer essa ponte aí entre a faculdade de vocês, para que a gente consiga aí nos aproximarmos, quebrar esse paradigma da distância, tá? Então a gente vai abordar conteúdo importante da disciplina? Vai! Vamos principalmente focar onde o dia a dia pode utilizar esses recursos. Vou tentar trazer sempre para vocês alguma curiosidade. Essa curiosidade pode ser alguma notícia, pode ser alguma matéria, alguma coisa recente que acontecer. Hoje, por exemplo, eu vou trazer um vídeo para vocês. Ele tem 7 minutos, eu vou dividir ele em duas partes. 3 minutos e meio na oficina 7, 3 minutos e meio na oficina 8. Desculpa. Para vocês conhecerem um pouco mais da história da internet, né? Com outra visão, outras palavras. E vão perceber que faz tudo sentido, que está escrito no livro, que o professor já gravou lá a aula para vocês, o que eu vou abordar aqui com vocês, para vocês verem que está tudo relacionado, o mundo inteiro aprende assim. Não é só nós aqui, na nossa faculdade, no nosso país, que estamos aprendendo esse conteúdo desse jeito. Não, o negócio é universal, o negócio é internacional, todo mundo aprende, é o mesmo padrão para todo mundo. A internet é única para todo mundo. Certo? Então hoje eu vou trazer como curiosidade, não notícia, né? Mas esses vídeos. E também aproveitar esse tempo para a gente praticar exercícios também relacionados à disciplina. Assim vocês podem refletir, ver se tanto que vocês estão estudando está dando certo. Aproveitar para ver um exercício que talvez caia em algum concurso. Enfim, esse espaço é para a gente. Vamos aproveitar ele. Para vocês criarem já a expectativa certa dessa oficina 7. O que eu preparei para essa oficina em específico? A gente vai abordar bastante do capítulo 3 do material de vocês de redes de computadores. Esse capítulo, ele aborda bastante conteúdo de Ethernet, padrão Ethernet, o maior padrão utilizado até hoje para as comunicações de computadores, em especial nos protocolos aí que envolvem a comunicação pela internet. Então esses padrões aqui, eu vou contar uma rápida história de quando surgiu, como surgiu, quais os prós, os contras, como que foi evoluindo, quais são as classes que tem desse protocolo, desse padrão de rede, é o Standard, o Fast, o Gigabit, Ethernet, como que eles são classificados, como funcionam, as velocidades, os padrões, as nomenclaturas. Então, assim, uma aula bem rica, tá? Uma aula não, né? Um bate-papo bem rico de conhecimento. Vou fazer esse overview, vocês vão relembrar isso aí por meio de exercícios, esses conteúdos e essas curiosidades. Por fim, aqui, a gente aborda um pouquinho sobre como modular, o que é modular, um sinal, e sobre redes sem fio, né? O padrão Wi-Fi e o WiMAX, né? O Wi-Fi a maioria já conhece, o WiMAX talvez nem todos. Então no final a gente tem uma figura lá, uma ilustração bem bacana, que se memorizar ela não esquece mais.
Então essa é a expectativa da oficina 7. Então se você for começar a assistir, está assistindo ela agora, até o final dela a gente vai abordar todos esses conceitos aqui. E acreditem, apesar de ser um pouco maçante, história, eu pelo menos gosto. Eu adoro saber como nasceu, como criou, como evoluiu, que ano que era mais ou menos, quais eram os prós, os contras, que empresas que influenciaram. Então, assim, é um pouco mais de história, tá? A parte técnica mesmo vai ficar mais aqui em discutir esses padrões e conhecer esses modelos. Mas a oficina em si vai ficar mais embasada na história hoje. Bom, começando então por um exercício. Para quê? Primeiro que a gente já consegue medir se o que vocês estão estudando, que a gente já está... Eu estou procurando fazer essas oficinas aí na ordem cronológica aí do livro de vocês. Então, ou vocês estão comigo ou para frente já do conteúdo. Não tem como estar muito atrás. Se estiver atrás, vamos correr atrás do prejuízo, porque já era para estar aí mais ou menos no capítulo 3, né? Bom, primeiro exercício então. Ó, qual das afirmações abaixo se refere à transmissão de dados pela Ethernet segundo Torres 2001? Torres 2001 é um autor muito bom aí da nossa área e ele definiu o que era aí algumas informações de transmissão de Ethernet. Tem técnica exercício? Não tem. Tem que ler as alternativas, tentar excluir as que não faz muito sentido para ver o que sobra. Tá? Não é um exercício muito elaborado, falar, o macete vai aqui, faz isso primeiro, faz aquilo. Não, esse aqui tem que analisar mesmo. São afirmações e a gente tem que achar a única verdadeira. Então a gente sabe que tem 5 alternativas e uma é verdadeira. Alternativa A. Essa arquitetura opera nas camadas 2 e 3? Será que o Ethernet, esse padrão de comunicação, que vocês já estudaram, trabalha na camada 2 e 3? Será que essa Ethernet, alternativa B, ela é dividida em 4 camadas? Alternativa C, a taxa de transferência é 1 megabits por segundo, 10 megabits por segundo e 100 megabits por segundo. Será que são essas velocidades? Para o Standard, para o Fast, para o Gigabit Ethernet? O seu papel é pegar os dados entregues pelos protocolos de baixo nível e inseri-los dentro de quadros que serão enviados através da rede. E aí? Parece que está certo? Está errado? Ela faz isso, não faz? E a última, ó. Ethernet é um padrão que define como os dados serão transmitidos fisicamente através aí dos cabos de rede. Será que é isso? Vamos dar uma olhada junto aqui então. Esse primeiro exercício, não vou mostrar a resposta agora. Por quê? Porque eu quero que vocês ou tentem responder ele já de imediato, já anota aí, porque no final da aula eu vou colocar a resposta. Ah, professor, não cheguei aí, não deu tempo, estou um pouquinho atrasado nisso. Não tem importância. Para fazer esse exercício aqui, eu vou fazer um breve overview. Veja que isso não é aula, não vou ensinar nada, só vou fazer um overview, dar uma pincelada nos assuntos. E aí com esse overview você vai ter condições de responder essa pergunta aqui. Então mesmo quem não está junto, quem não viu o capítulo 3 ainda, vai conseguir responder. Quem já sabe, anota a resposta aí. Exercício 2. As taxas de transmissões aí para os padrões da I3E, aquele IEEE, lê geralmente assim, I3E, são Ethernet, Fast e Gigabit Ethernet. Esses 3 padrões aqui, ó, são respectivamente quais velocidades? Agora também não tem muita técnica. Agora são muitos números com várias grandezas diferentes. Vejam que alguns estão na grandeza de gigabits. Como está minúsculo, é gigabits por segundo. Tem que tomar cuidado. Geralmente quando vocês veem aí grandezas aí para HD, para memória RAM, são gigabytes. O B é maiúsculo. Aqui, ó, gigabits por segundo.
Tenho grandezas com megabits por segundo. Tenho grandezas com kbits por segundo. Tenho grandezas só com bits por segundo. Então, a única dica é, não olhe só o número. Olhe as grandezas. Procure colocar nessa ordem, ó, da menor, ó, Ethernet, Fast aumenta, Giga aumenta mais. Então, são meus 3 modelos. Quais serão que são essas velocidades? A resposta A fala que é 10 gigabits, 100 gigabits, 1000 gigabits. Será que é isso? Os números estão certos? As grandezas estão certas? Os números estão errados? As grandezas estão certas? Os números estão certos? As grandezas estão erradas? Então tomem muito cuidado. Talvez para esse exercício aqui vale a pena mais você tentar puxar da memória qual que é a velocidade, e uma vez que você encontrar ela, procurar elas aqui nas alternativas. Porque vai confundir. Exercício para confundir. Exercício até curto para interpretar, mas chatinho aqui, cheio de pegadinha para você achar a resposta. Se você já sabe, anota a resposta aí no final. A gente apresenta para vocês. Bom, para fazer esse breve overview, preparei aqui para vocês então um pouco da história sobre como surgiu o Ethernet, como que nasceu, como que evoluiu, que empresa que participou, né? Então começou esse conceito lá no Havaí, no início da década de 70, com o objetivo de conectar usuários que estavam em ilhas diferentes. Então veja, os computadores já existiam, até antes disso, né? Na década de 70. Você tinha usuários em ilhas locais fisicamente distantes. Então essa ilha tinha um computador, essa ilha tinha outro computador. Essas pessoas faziam coisas diferentes, específicas, podiam ser, por exemplo, pesquisadores. E eles queriam trocar informação entre si. Mas como que eles iam romper essa barreira aí da distância? Como que eles iam modelar, padronizar uma comunicação que você está fisicamente bem distante? Inclusive um desafio para aquela época, né? Você tinha um mar ali. Hoje em dia a gente sabe, tem dutos e dutos subterrâneos, tem até trem que passa debaixo da água, debaixo do mar. Mas antigamente não, né, galera? A gente está falando aí de 30, 40, quase 50 anos atrás. Então, não era viável naquela época, com a tecnologia, estender cabos sobre os oceanos. Porque naquela época era caro, você não tinha os equipamentos certos para fazer isso, para fazer essa passagem, para fazer essa proteção, essa blindagem. Então não existia. A solução, primeiro, foi pensar em ondas de rádio, ondas curtas. Né? As ondas de rádio já eram um pouco mais desenvolvidas nessa época, tanto pelos rádios comuns, rádios amadores. Então eles sabiam que podiam se comunicar, transmitir voz por uma onda de rádio. Pensaram, por que não transmitir dados? Mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisa modular, a gente precisa padronizar, a gente precisa configurar. O que a gente vai fazer? Então o primeiro sistema que surgiu foi o chamado Aloha Net. O funcionamento dele era bom para a época porque ele tinha baixo tráfego, baixo volume de dados transmitidos ao mesmo tempo. Tinha baixa disputa, né? Você não ficava disputando muito aquele sinal, aquela banda. Então o Aloha Net, como que ele funcionava? Ele trabalhava com 2 frequências, uma chamada de ascendente e uma chamada de descendente. Então, para resumir, a gente vai chamar de A e de D, ascendente e descendente. Ascendente, ia até um computador central. E descendente a partir do computador central. Então, eles criaram nessa época o intuito que, para você comunicar 2 dispositivos, você tinha que passar por uma central antes. Então, ascendente era alguém enviando, né, uma mensagem, passava pela central e ia para o destino. E descendente do destino voltando para a central. Essa transmissão aí, o usuário enviava então esse pacote, era ascendente. Se ninguém estivesse transmitindo alguma informação, era recebido um sinal e confirmado com o D. Então pensa assim, eu tinha lá
a minha ilha A, querendo conversar aqui, ó, com a minha ilha B. Só que eu tinha que passar por uma central. Poderia ter outras ilhas aqui querendo se comunicar, ó. A ilha E, a ilha D, né? Vamos supor que o A queria comunicar com a B. Mas o que ele tinha que fazer? Não podia comunicar direto. Então ele passava, ó, não podia comunicar direto. Ele passava por uma central, via se alguém estava tentando enviar algum sinal, porque a central só transmitia um sinal por vez. Se ninguém estivesse transmitindo, aí sim ele conseguia transmitir lá para o B, passando aqui antes por C, indo lá para o B. Se por algum motivo houvesse uma disputa de sinal, né? Vamos supor que agora já atrapalhou um pouco ali, né? Vamos ver se a gente dá uma limpada aqui, ó. Não, vamos ver se... Bom. Último slide, tela, não vai ter, não vou ter como limpar aqui não. Vamos supor que o A estivesse querendo comunicar com o B, mas o C estivesse querendo comunicar com o D no mesmo instante de tempo. O que acontecia? No mesmo instante de tempo, não ia acontecer essa disputa. Não ia acontecer essa disputa. Espera aí que eu vou voltar aqui no slide. Ó. O A queria comunicar com o B. O C queria comunicar com o D no mesmo instante de tempo. Isso aí era uma disputa. Quando acontecia disputa, você tinha que aguardar e tentar enviar depois esse sinal. Então o C já estava falando com o D. O A não pode começar a falar com o B. Já estava tendo uma comunicação. Como que ele fazia? Ele esperava um tempo e tentava de novo. Ainda o C está comunicando com o D, não tem importância. Esperava um tempo, tentava de novo. Enquanto que tivesse o canal ocupado, não podia outros se comunicarem. Então isso já era um contra na época. Apesar de ser um contra, era a forma mais fácil aí de você gerenciar conflito, né? E você não precisar criar algoritmos aí sofisticados para isso. Bom, nessa mesma época, devido a essa necessidade aí de comunicação entre pessoas, pesquisadores desenvolveram na época a comunicação para redes pessoais, os computadores pessoais. Como eles estavam fisicamente também isolados, surgiu a primeira rede local, aqui que surgiu a Ethernet, querendo padronizar esses computadores pessoais. Antes era mais empresa, universidade, instituições, agências do governo, enfim. Eram mais órgãos sérios assim, que usavam essa comunicação. Agora, pessoas também queriam usar. Da onde que surgiu esse nome Ethernet? Esse éter aqui, ó, é para lembrar o éter mesmo, luminoso, a radiação eletromagnética que vai se propagar, né? Então é uma menção aí física e química da transmissão. Como que você fazia isso? Usava um cabo coaxial grosso, a gente já viu aqui, se eu não me engano, no capítulo 2, tipos de cabo, par trançado, fibra ótica, coaxial. Comprimento máximo desse cabo podia ser de 2,5 km e podia conectar até 256 máquinas. Então, olha que legal, 256 pessoas poderiam se comunicar. Uma taxa de comunicação aqui, ó, a quase 3 megabits por segundo, né? Quem já está antenado aí com as velocidades atuais sabe que isso aí é muito pouco, muito pouco. Como que era feito isso aqui? É uma espécie de um varalzão, então, ó, você tinha aqui e você ia conectando os seus computadores nesse varalzão. Certo? Então, você tinha o cabo coaxial, ia fazendo os terminais se conectavam com os computadores locais. Qual que era a diferença aqui, então, do Ethernet com o AlohaNet? O AlohaNet que surgiu lá no Havaí primeiro. É um método conhecido como CSMA-CD. Esse método é um algoritmo que evita colisão, trata a colisão. Antes de transmitir,
ele verificava se tem alguém transmitindo. Até aí estava tudo certo, era igual ao antigo. Caso tivesse alguém transmitindo, ele aguardava, não era um tempo fixo, era um tempo aleatório. Daí, depois desse tempo, ele tentava novamente. Se continuasse ainda com colisão, se continuasse gente utilizando, ele aguardaria o dobro do tempo. Então aqui, ó, a gente tem que pensar assim, antes o tempo era fixo. Tentei transmitir, aguarda 10 segundos. Tentei transmitir, aguarda 10 segundos. Tentei transmitir, aguarda 10 segundos. Então esse tempo ele era fixo. O que podia acontecer? Assim que eu acabei de verificar, ele pediu para aguardar 10 segundos, de repente, depois de 1 segundo, já estava disponível o canal. E eu tinha que esperar mais 9, porque meu tempo era fixo. Aqui não, o algoritmo ele começava com um tempo aleatório, geralmente muito pequeno. Daí a pouco você tentava comunicar. Se tivesse alguém usando, você dobrava esse tempo para tentar alcançar mais rápido o tempo certo. Porque você começou com um tempo muito pequeno. Tentava de novo, está ocupado? Dobra o tamanho. Está ocupado? Dobra o tamanho. Dobra... Desse jeito você vai crescendo devagar. A probabilidade, a estatística, a probabilidade de você achar o canal sem comunicação é muito maior. Porque você não está dando saltos grandes, você está dando saltos pequenos. Se eles são muito pequenos, você vai dobrando. Se eles são muito pequenos, você vai crescendo devagar. E aí você tinha a chance de encontrar esse canal livre primeiro. Então isso que diferenciava o Ethernet. Os padrões, nomenclaturas aqui, a gente tem que tomar cuidado que eles sempre tem um número na frente, a palavrinha base e um número ou uma letra no final. Que tem uma espécie de uma colinha para vocês lembrarem. O V é de velocidade, o B é de base e o S para saber que tipo de segmento. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 10 base 5 é um cabo coaxial que se comunica a uma velocidade de 10 megabits e esse 5 é para lembrar que ele transmite até 500 metros. 10 base T. O T para lembrar que é par trançado, e aí a gente já viu que o par trançado, a limitação dele é 100 metros, aproximadamente, 90 metros já começa a ficar ruim, e o 10 também aqui na frente. Então, o número da frente geralmente é a velocidade, a letrinha no final ou é a distância ou é o tipo do cabo, por exemplo, para fibra ótica, ó, é FX, SX, LX, certo? Então essa aqui é a tabelinha. Então, aqui que estão os padrões que nosso exercício trabalha. Vamos ver esse vídeo junto aqui, ó. Algumas curiosidades da história da internet. Na volta, a gente termina esses conteúdos e faz os exercícios, tá ok? Até mais. The Internet, in the year 2009. We send emails, make calls over the Internet, and discuss topics we take an interest in. Even our banking is going virtual. But what we take for granted today was only a vague idea 50 years ago. In order to understand how we got this far, let's go back to 1957, when everything began. Before 1957, computers only worked on one task at a time. This is called batch processing. Of course, this was quite ineffective. With computers getting bigger and bigger, they had to be stored in special cooled rooms. But then the developers couldn't work directly on the computers anymore. Specialists had to be called in to connect them. Programming at that time meant a lot of manual work, and the indirect connection to the computers led to a lot of bugs, wasting time and fraying the developers' nerves. The year 1957 marked a big change. A remote connection had to be installed so that the developers could work directly on the computers. At the same time, the idea of time sharing came up. This is the first concept in computer technology, to share the processing power of one computer with multiple users. On October the 4th in 1957, during the Cold War, the first unmanned satellite Sputnik 1 was sent into orbit by the Soviet Union. The fear of a missile gap emerged.
In order to secure America's lead in technology, the US founded the Defense Advanced Research Project Agency in February 1958. At that time, knowledge was only transferred by people. The DARPA planned a large-scale computer network in order to accelerate knowledge transfer and avoid the doubling up of already existing research. This network would become the ARPANET. Furthermore, 3 other concepts were to be developed, which are fundamental for the history of the Internet. The concept of a military network by the RAND Corporation in America. The commercial network of the National Physical Laboratory in England. And the scientific network Cyclades in France. The scientific, military, and commercial approaches of these concepts are the foundations for our modern Internet. Let's begin with the ARPANET, the most familiar of these networks. Its development began in 1966. Universities were generally quite cautious about sharing their computers. Therefore, small computers were put in front of the mainframe. This computer, the Interface Message Processor, took over control of the network activities, while the mainframe was only in charge of the initialization of programs and data files. At the same time, the IMP also served as interface for the mainframe. Since only the IMPs were interconnected in a network, this was also called IMP subnet. For the first connections between the computers, the Network Working Group developed the Network Control Protocol. Fala galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Na próxima oficina a gente termina. Quem quiser terminar depois baixa, vai lá no YouTube e vê esse vídeo aí. Bom, inicialmente então a internet começou com 10 megabits, esse padrão internet. Porém foi evoluindo rapidamente, tá? O I3E montou um comitê, chamou de 802.3, que nasceu lá em 1992, queria melhorar isso aí. Aí surgiu o 802.3U, é um outro comitê que criou o Fast Ethernet. Então, ó, de 92 já foi para 95. Então, eles reduziram o tempo de transmissão e conseguiram 10 vezes, fazer 10 vezes a comunicação acelerar. Depois, o 802.3Z é o Gigabit Ethernet, foi em 98. A ideia era ser também 10 vezes mais rápida, e para isso eles utilizaram os conceitos de Full Duplex e Half Duplex que eu já abordei com vocês. Bom, esse padrão Ethernet, então, eu tenho a camada aqui OSI, trabalhando a Ethernet, então, na primeira e na segunda camada. Lembra que o exercício tinha algo do tipo perguntando, então já guarda a resposta aí. Aqui são como que você modula ele, os quadros, os frames, quantos bytes, bits, aqui é mais para curiosidade. Uma das diferenças dele aí é que ele escutava o sinal então antes de enviar, isso aí a gente já comentou. Essa aqui são as redes sem fio, os padrões, vejam que muda, não é 802.3, é 802.11, e aparecem as letras aí, ó, de A, B, G, N, isso que traz a diferença aí da frequência e a taxa de velocidade de comunicação. O Wi-Fi você já conhece, a gente tem um ponto central aqui que se comunica sem fio com os outros pontos. E o WiMAX talvez vocês não conheçam, mas a ideia é vocês da casa de vocês se conectarem via sem fio, né? A torres, tudo sem fio, nada de cabeado, até no provedor de internet. Esse que é o conceito de WiMAX. A resposta aí do primeiro exercício, então, é a letra E. Espero que vocês tenham acertado. A Ethernet é um padrão que define como os dados serão fisicamente transferidos através dos cabos. E a outra é a alternativa B. As velocidades são 10 megabits, 100 megabits e 1000 megabits. Cuidado com as grandezas. A gente vai ficando por aqui. Obrigado e bons estudos.